aplicação dos conceitos de dinâmica dos sistemas no estudo sobre o retorno proporcionado pelo etanol ou pelo açúcar. Grupo: André Estrela Fagundes, Bruno Pereira Panici, Guilherme Paulino Gomes e Vinícius Dabon. Etanol versus açúcar. Dentre as variáveis do sistema está a cana-de-açúcar. Só no estado de São Paulo, mais de 4 milhões de hectares são usados para o cultivo de cana-de-açúcar. Etanol. De 2007 a 2010, o consumo de etanol cresceu cerca de 78%, enquanto no mesmo período o consumo de gasolina cresceu apenas 3%. Açúcar. Em média, 45% de toda a produção de cana-de-açúcar do Brasil é destinada para a fabricação de açúcar. E o que isso tudo tem a ver com dinâmicas de sistema? Dinâmicas de sistema. Dinâmicas de sistemas é uma metodologia e técnica de simulação computacional para esquematizar, entender e discutir problemas e assuntos complexos. O modelo. O modelo foi dividido basicamente em 3 partes. Na parte esquerda encontra-se o setor de açúcar, onde temos as variáveis rendimento, impostos, preço de mercado, valor recebido pelo produtor, custo de produção, custo de logística, custo de armazenagem e outros custos. Do mesmo modo em que observamos o lado esquerdo para a produção de açúcar, possuímos no lado direito as mesmas variáveis, obedecendo os mesmos relacionamentos. No centro do modelo, encontram-se as variáveis que relacionam os dois lados da produção e apresentam o retorno que o produtor terá sobre a produção de álcool ou de açúcar. Para a validação do modelo, foi proposto um primeiro cenário, onde a produção de etanol e de açúcar apresentam custos equivalentes. Estes foram os resultados apresentados. Para uma primeira situação, pudemos perceber uma grande oscilação entre a rentabilidade do açúcar e do álcool, com custos iguais, o que validou o modelo. Já no segundo cenário, foi considerado um rendimento de 30% para a produção do açúcar, 60% para a produção de etanol, além de variação nos impostos e custos de armazenagem. Fazendo as considerações necessárias e de acordo com o gráfico, podemos perceber que o rendimento do etanol foi superior ao rendimento do açúcar na maior parte do tempo. Além disso, esse cenário considera que os custos com impostos de armazenagem do etanol são mais elevados do que os do açúcar, tornando-o mais próximo da realidade. Portanto, estes fatores representam o mercado atual dos produtores de derivados de cana-de-açúcar. Foi simulado também o terceiro cenário, onde o rendimento de açúcar foi de 60% e o de etanol 30%, variando também em impostos e custos de armazenagem. Pela análise dos resultados, observa-se uma maior rentabilidade na produção de açúcar. Isso se deve a um cenário de maior pluviosidade, no qual a produção de etanol é desfavorecida, devido ao alto teor de água presente na cana, tornando a produção de açúcar mais rentável em relação ao etanol. Neste caso, a rentabilidade do açúcar é superior à do etanol, como pode ser observado nos gráficos. Com a observação dos 3 cenários, podemos observar que, em geral, a curva de retorno financeiro tem picos alternados. Isso acontece devido à sazonalidade. Em todos os cenários também percebe-se que o rendimento da produção de açúcar é muito maior nos meses de setembro e novembro, justamente o período de entre-safra de cana na China, que é o maior concorrente direto do Brasil na produção de açúcar, que aumenta a competitividade do açúcar brasileiro no mercado internacional. Conclui-se que o modelo apresentado é capaz de analisar possíveis variações no mercado estudado, através de oscilações dos impostos, custo de transporte e rendimento da cana. Porém, sabe-se que o mercado de derivados de cana-de-açúcar apresenta diversas outras variáveis relevantes para o modelo. Dessa forma, a proposta serve como base de estudo para o produtor, apresentando uma boa capacidade ilustrativa através do uso de um programa de fácil interface computacional e que possibilita o usuário realizar modificações no cenário de acordo com a situação atual de mercado. Obrigado!